Há um conceito popular, justificado até certo ponto, de que o trabalhador japonês é um modelo de dedicação e autonegação. A palavra karoshi, que literalmente significa morte por excesso de trabalho, já entrou no léxico internacional. No entanto, a velha ética da dedicação sem questionamento a uma empresa está se tornando inaceitável, mesmo em um país como o Japão. Intuitivamente, nós todos sabemos que a adesão incondicional à ética de trabalho exigida por uma organização necessariamente não leva à felicidade. Para ter um senso robusto de Ikigai, é preciso manter o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Novas ondas de formas alternativas de Ikigai, por exemplo, trabalhadores assalariados largando as empresas e dando início a um estilo próprio de vida, ou maridos que fazem as tarefas domésticas e as esposas que trabalham fora, já chegaram ao Japão. Elas refletem a tendência global do trabalho autônomo. Ao mesmo tempo, há algumas viradas unicamente japonesas a essas tendências que estão em crescimento. Por exemplo, Datsusara é um fenômeno no qual um assalariado, normalmente um empregado, que atua em uma função administrativa, decide abandonar a vida segura e nada animadora de funcionário de empresa para ir atrás de suas verdadeiras paixões. Etimologicamente, Datsu quer dizer sair, enquanto Sara é uma abreviação para a palavra assalariado. Às vezes, dependendo da situação econômica, uma pessoa pode ser forçada ao Datsusara depois de ser demitida. No entanto, isso é relativamente raro no Japão, onde, ao ser contratada, uma pessoa tende a ter um emprego garantido até a aposentadoria. As formas que Datsusara podem assumir são bem numerosas: abrir um bar ou um restaurante, tornar-se fazendeiro ou até mesmo um artista. Uma característica comum é que essas ocupações são, em geral, exemplos de Ikigai ampliado. O antigo funcionário querendo ganhar a vida enquanto faz algo que ama, uma coisa que acha interessante e realizadora. O ethos que você pode ter Ikigai fora do contexto do seu emprego ressoa bem com o de Datsusara. Até os lutadores de sumô, que precisam dedicar a vida ao exaustivo treinamento do esporte, são conhecidos por terem vários hobbies que os ajudam em qualquer carreira pós-sumô, como cantar em karaokê ou pescar. Claro que a atividade extracurricular como fonte de alegrias na vida não é um fenômeno limitado ao Japão. Na lendária série de comédia britânica Father Ted, cada um dos personagens principais tem seu motivo para viver, além de cumprir as respectivas descrições de trabalho. A comédia, agora clássica, apresenta a vida de 3 padres católicos e a empregada deles, que moram juntos em uma casa paroquiana na fictícia Crag Island. O padre Ted Crilly gosta muito de ganhar dinheiro, de conquistar reconhecimento social e está sempre de olho no sexo oposto. Enquanto isso, o padre Dougal McGeary tenta levar a vida numa boa, já o padre Jack Hackett só sai atrás de bebida. A senhora Doyle gosta muito de fazer chá, tanto que fica acordada a noite inteira na sala, só para o caso de alguém querer uma bela xícara de chá no meio da madrugada. O roteiro é escrito por Graham Linehan e Arthur Matthews retrata as aventuras casuais provocadas pelas idiosincrásias desses personagens principais. Apesar de não expressarem em tantas palavras as atividades favoritas dos personagens principais de Father Ted, contribuem para o senso de Ikigai deles. Em um episódio, o padre Ted está viciado em cigarro, Dougal em patinação
e Jack em bebida. Eles têm dificuldade em largar esses hábitos, mas ao mesmo tempo, nunca pensam em deixar de ser padres, o que não interfere na busca de seus passatempos favoritos. Apesar de ser trabalho de ficção, a organização de Father Ted é instrutiva ao demonstrar alguns aspectos que o Ikigai envolve. Primeiro, o Ikigai não precisa estar diretamente associado à vida profissional de uma pessoa. Para os 3 padres católicos, os motivos para viver não têm nada a ver com suas obrigações como padres, embora seja justo dizer que eles não façam nenhuma coisa de padre mesmo. Segundo, um motivo para viver pode ser uma coisa que parece extenuante e desnecessária do ponto de vista dos outros. Embora fazer chá envolva muito trabalho, a Sra. Doyle não consegue suportar a ideia de tirarem a tarefa dela. Em um episódio, quando o Padre Ted presenteia a Sra. Doyle com uma máquina novinha em folha de fazer chá, ela se ressente secretamente e decide destruir a máquina cara quando não tem ninguém por perto, para poder continuar apreciando a infelicidade de fazer chá. Apesar de os personagens de Father Ted serem extraordinários, nós conseguimos nos solidarizar com o Ikigai pessoal deles, mesmo sendo com efeito cômico. Os japoneses, como sempre, têm suas prioridades quando o assunto são os passatempos. Como os funcionários das empresas do Japão moderno não costumam se sentir realizados pelos trabalhos que desempenham, o Japão é um país com pessoas cheias de hobbies, dedicadas a atividades normalmente não relacionadas com seus empregos. Ter hobbies de forma supervalorizada é, de certa maneira, um caso exagerado de alegria nas pequenas coisas. Isso porque as pessoas costumam ter uma sensação de realização ao conseguir executar uma tarefa até o fim. Ao considerar que atividades de Ikigai produzem algo de valor, parece que a apreciação desse produto final está na satisfação de ter feito uma coisa. Por exemplo, comer os legumes e as verduras plantados em sua própria casa. A satisfação vem de criar uma coisa do começo ao fim, em que as pessoas têm satisfação tanto no processo quanto no resultado que obtêm. Um grande número de pessoas produz ativamente seus próprios mangás e vendem no Comiket, abreviatura para mercado de quadrinhos, nos fins de semana. Na verdade, a participação em um Comiket pode ser vista como um belo exemplo de Ikigai. Embora Comiket, como substantivo, possa se referir a incontáveis encontros similares dentro e atualmente também fora do Japão, dedicados à reunião de fãs de quadrinhos, o maior Comiket, a Comiket, acontece 2 vezes por ano, realizada em agosto e dezembro, no Tokyo Big Sight, um complexo de salões de exposição na área de desenvolvimento recente de Tóquio, chamada Odaiba. O Tokyo Big Sight tem uma aparência futurística e robótica, e como local da Comiket, é um destino simbólico de fãs dedicados de quadrinhos. Começando no primeiro encontro humilde, em 1975, com apenas 600 pessoas presentes, a Comiket agora se transformou em um grande evento para fãs e toda a imprensa, com centenas de milhares de participantes todo ano. Até o momento, a Comiket é a maior reunião desse tipo realizada no mundo, seguida da San Diego Comic Con Internacional, que atraiu cerca de 16.700 pessoas em 2015. Em comparação, o Comiket, ocorrida no inverno de 2016, reuniu 550.000 pessoas. Os participantes da Comiket vendem doujinshi,
que são trabalhos autopublicados de mangá e itens relacionados a esse universo. Os vendedores são chamados de círculos. Em um encontro típico, deve haver cerca de 35 mil círculos. Como o espaço é limitado, há uma seleção bastante rigorosa e um processo de loteria para determinar quais círculos têm permissão de participar do evento. Em um encontro típico, a taxa de aceitação é de cerca de 50% a 70%. Um vendedor paga uma taxa de cerca de 10 mil ienes, $100, e recebe um espaço de exposição de 90 centímetros por 45 centímetros. Pode ser uma baia humilde em tamanho, mas para vendedores esperançosos e compradores ávidos é material dos sonhos. Apesar de não acontecer com frequência, um vendedor da Comic Cat pode chegar ao competitivo mercado profissional. Um trabalho raro e popular de doujinshi pode chegar a 10 ou até 100 vezes o preço original da Comic Cat em sites de leilão. Mas a maioria dos círculos fica satisfeita em vender um número modesto de doujinshi para os frequentadores. Alguns dos círculos têm fãs dedicados, com os compradores correndo para os estandes quando os portões se abrem de manhã. A organização da Comic Cat é realizada por voluntários amadores. Em um encontro típico, aproximadamente 3 mil voluntários trabalham em colaboração eficiente. Um documentário da NHK, transmitido em 2015, mostrou como os voluntários arrumam as cerca de 6 mil mesas usadas nas baias de vendas em 1 hora, em uma coreografia impressionante. Fora as vendas do doujinshi, uma outra característica que tornou a Comic Cat visível e famosa é a atividade de cosplayers, na qual os participantes usam roupas de personagens famosos de anime ou mangá e posam para sessões espontâneas de fotos. Os cosplayers vão ao Tokyo Big Sight com roupas comuns, afinal, não é possível personagens de Dragon Ball ou Naruto andarem de metrô sem atrair a atenção constrangedora, mesmo em Tóquio. E colocam as roupas dos personagens quando estão no seguro e solidário abrigo da Comic Cat. Em um encontro típico, é estimado que haja aproximadamente 27 mil cosplayers, o que compõe cerca de 5% dos frequentadores desses tipos de eventos. Os cosplayers fazem esforços enormes para se transformarem nos personagens de que gostam. Por que eles fariam isso? Uma garota que apareceu no documentário da NHK testemunha que gosta da transformação pela qual passa no processo de cosplay. Assim, uma garota reservada pode se tornar objeto de atenção e admiração de fãs ávidos quando completa a transformação para o personagem de anime da sua escolha. A Comic Cat está se tornando cada vez mais um evento internacional. Em 2005, cerca de 2% dos visitantes eram do exterior. Espera-se que esse número cresça nos próximos anos. Há voluntários que falam vários idiomas no local, ajudando as pessoas de outros países. O site da Comic Cat dá instruções em 4 línguas: japonês, inglês, chinês e coreano. A imprensa internacional, como a CNN e a BBC, já cobriram o evento. O vídeo de time-lapse mostrando a calma incrivelmente disciplinada e racional da multidão esperando pacientemente para entrar no salão da Comic Cat provocou sensação internacional. Apesar do interesse global cada vez maior, há muitas características da Comic Cat que permanecem com natureza basicamente japonesa. Um estudo de valores e padrões comportamentais exibidos por participantes da Comic Cat revela uma variedade interessante de morais e princípios
que se refletem na filosofia do Ikigai. Os incentivos dos participantes vêm principalmente da alegria de ser parte da atividade em si, e não de recompensa financeira ou reconhecimento social. É verdade que um cosplayer de sucesso recebe muita atenção durante a Comiket, mas isso não se traduz automaticamente em uma carreira ou em ganho financeiro. Um cosplayer, depois de curtir 15 minutos de fama na Comiket, não largaria seu emprego. A participação na Comiket oferece um senso de Ikigai de uma forma unicamente japonesa. Por exemplo, não há estrelas. A atenção e aplausos são dados a cada participante igualmente, embora, naturalmente, haja variações nas cifras de vendas e nas bases de fãs. Não há prêmios distribuídos nos encontros e cada vendedor, círculo, é tratado da mesma maneira humilde, com um espaço de promoção de 90 por 45 centímetros. O jeito como a Comiket é organizada sugere como o Ikigai pode ser associado a um sentimento generalizado de felicidade. De fato, o Ikigai está intimamente relacionado com nossa concepção de felicidade. Nós todos queremos ser felizes, e você se sentiria mais feliz se tivesse um pouco de Ikigai. A forma como as pessoas percebem a felicidade é uma pergunta científica interessante, assim como questão de preocupação prática. As pessoas tendem a supor que há condições necessárias para conquistar a felicidade. Na fórmula hipotética da felicidade, é preciso possuir ou ter acesso a vários elementos diferentes, como, por exemplo, educação, emprego, um companheiro e, claro, dinheiro. Na verdade, pesquisas científicas sugerem que há alguns elementos na vida humana que são absolutamente necessários para uma pessoa ficar feliz. Por exemplo, contrariando a crença popular, ter muito dinheiro não leva à felicidade. É preciso ter o suficiente para viver com um certo conforto, mas além disso, o dinheiro não é capaz de comprar felicidade. Ter filhos não necessariamente leva a mais felicidade. Casamento, status social, sucesso acadêmico, esses elementos da vida que são muitas vezes vistos como necessários para avançar na felicidade, na verdade, têm pouco a ver com a felicidade em si. Pesquisadores têm investigado um fenômeno chamado ilusão de foco. Algumas pessoas costumam ver certas coisas na vida como necessárias para a felicidade, quando na verdade não são. O termo ilusão de foco vem da ideia que você pode direcionar seu foco para um aspecto particular da vida, a ponto de acreditar que toda a sua felicidade dependa dele. Alguns têm a ilusão de foco de, digamos, o casamento como pré-requisito para a felicidade. Nesse caso, a pessoa ficará infeliz enquanto permanecer solteira. Alguns vão reclamar que não conseguem ser felizes porque não têm dinheiro suficiente, enquanto outros vão ficar convencidos de que são infelizes porque não têm um emprego que considerem adequado. Ao ter uma ilusão de foco, você cria seu próprio motivo para se sentir infeliz. Se a infelicidade é um vácuo no qual o elemento requerido está ausente, esse vácuo é criado pela imaginação tendenciosa da pessoa. Não existe uma fórmula absoluta para a felicidade humana. Cada condição única na vida pode servir como base para a felicidade de sua forma particular. Você pode ser feliz casado e com filhos, ou casado e sem filhos. Você pode ser feliz estando solteiro. Você pode ser feliz com ou sem diploma da faculdade. Você pode ser feliz sendo magro, assim como você também pode ser feliz acima do peso.
Você pode ser feliz morando em um clima quente, como o da Califórnia, e você pode ser feliz morando em Montana, onde as condições no inverno são severas. Como lutador de sumô, é possível ser feliz ao conseguir ser Yokozuna, ou ser feliz ficando nos níveis inferiores a vida toda, fazendo pequenas tarefas sem nunca desistir. Em resumo, para poder ser feliz, é preciso aceitar. Aceitar a si mesmo é uma das tarefas mais importantes e difíceis que enfrentamos na vida. Realmente, aceitar-se é uma das coisas mais fáceis, simples e gratificantes que você pode fazer por si mesmo. Uma fórmula barata e sem necessidade de manutenção para ser feliz. A epifania aqui é que, paradoxalmente, aceitar a si mesmo costuma envolver libertar-se, principalmente quando existe um eu ilusório que você vê como desejável. É preciso se desligar desse eu ilusório para se aceitar e ser feliz. Na peça O Pássaro Azul, de Maurice Maeterlinck, uma garota chamada Mitil e seu irmão Tio saem em uma jornada em busca da felicidade. Eles acham que o pássaro azul da felicidade vai estar em outros lugares. Apesar de seus esforços, eles não conseguem encontrar o pássaro azul em lugar nenhum. Decepcionados, voltam para casa e ficam surpresos ao encontrar o pássaro azul da felicidade na casa deles, piando alto. Na verdade, o pássaro azul estava na casa deles o tempo todo. O que isso diz a você? Em 1996, pesquisadores na Itália relataram uma grande descoberta no campo da neurociência. Enquanto examinavam o cérebro de um macaco, eles descobriram acidentalmente que os neurônios dele ficavam ativos quando o macaco estava fazendo alguma coisa. O mesmo grupo de neurônios também ficava ativo quando o macaco observava outros fazendo a mesma ação. Neurônios com essas propriedades foram então chamados de neurônios espelho. Neurônios espelho foram descobertos em cérebros humanos também. Atualmente, acredita-se que esses neurônios estão envolvidos em vários aspectos da comunicação, inclusive leitura de mentes, em que fazemos estimativas sobre as mentes de outras pessoas. Os neurônios espelho são considerados essenciais quando fazemos comparações entre nós mesmos e outras pessoas, um passo considerado necessário para percebermos que tipo de pessoa nós somos. Os espelhos que existem em seu banheiro refletem sua aparência física, mas, para apreciar sua própria personalidade, você precisa conhecer as de outras pessoas para se refletir. Só percebendo as similaridades e as diferenças que há entre você e os outros é que você pode ter uma avaliação realista da sua própria personalidade. O mesmo aconteceu com Mitil e Tio. Só depois de viajar pelo mundo e de comparar outras pessoas com eles mesmos, foi que eles puderam perceber a verdadeira natureza deles. Só então, eles puderam se aceitar como eram de verdade. A fábula do pássaro azul da felicidade nos diz que podemos encontrar nossa felicidade dentro da condição única de cada um de nós. A grama pode parecer mais verde do outro lado, mas isso é só ilusão. As pessoas que vão a Comic Cat e interagem umas com as outras em pé de igualdade sabem disso. Elas vão a Comic Cat em busca do pássaro azul da felicidade e encontram o que estão procurando, e exatamente nelas mesmas. Depois de se divertir fazendo cosplay de um personagem fantástico de anime, elas tiram os trajes alegres e voltam a ser elas mesmas.